Saúdo a igreja com a paz de Cristo. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui com os irmãos. Aliás, acho que essa já é a quinta vez que eu tenho estado com os irmãos, né? Então é sempre bom rever, conversar, falarmos da vida e vermos os irmãos firmes, né? Firmes da promessa do meu Salvador. Aliás, o irmão que falou aqui, né, que a maior bênção que nós temos é exatamente essa: a salvação que temos na pessoa do Senhor Jesus. Nesta, acho que quinta vez que eu venho aqui, os irmãos, eu até comentei com o irmão Adalto, os irmãos gostam de me colocar no fogo, porque os temas que eu venho aqui geralmente são temas meio espinhosos, né? Eu lembro que eu falei, um dos temas que eu trouxe aqui, a igreja pirotécnica, alguns anos atrás. Eu nem sabia o que era isso, pirotécnica, e falei sobre esse assunto. Falei também sobre prepare-se para o escândalo, né? Acho que a última vez que eu vim aqui, eu falei sobre escândalo. Falamos da reunião de casais sobre vida sexual prazerosa, também é um assunto assim que é um pouquinho difícil de lidar. E hoje me pediram para falar sobre homossexualidade. Homossexualidade. Como nós, Igreja do Senhor, como a Bíblia encara esse assunto, um assunto tão atual como nos dias de hoje. Pois é, eu não vou falar, pelo menos nesse momento, de homossexualidade. Os irmãos viram o texto que nós lemos, eu vou falar de Zaqueu. E a partir de Zaqueu nós teremos algumas ideias de como tratar desse assunto. Então, o que teria levado Zaqueu a desejar encontrar o Senhor Jesus? Zaqueu sabia da fama ruim que ele tinha naquela época. Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu era um traidor da pátria. Ele recebia do governo dos judeus, dos seus patrícios, utilizava inclusive o poder da espada para fazer com que essas pessoas pagassem e mostrassem que eles eram submissos ao Império Romano. Então, não somente ele fazia isso, mas cobrador de impostos tinha uma fama. Normalmente o cobrador de impostos ele tinha um valor que ele tinha que entregar para o governo romano, mas normalmente se cobrava mais do que isso. E não é que ele podia fazer isso, mas Roma, no geral, fazia vistas grossas. Então você cobra o valor que é devido, e o que passar disso, não havia essa ideia, mas o que passava disso muitas vezes ficava no bolso do cobrador de impostos. Então Zaqueu era odiado como ladrão, como um pária da sua sociedade, como um pecador. Zaqueu estava no mesmo nível de prostitutas, por quê? Exatamente por essa atitude dele. Então Zaqueu, a gente costuma dizer que Zaqueu é um exemplo verdadeiro, é um dos exemplos, talvez um dos maiores exemplos de conversão na Bíblia. Porque conversão na Bíblia, às vezes a gente pensa que conversão é somente deixar de fazer o que é errado, mas conversão na Bíblia é mais do que isso. Conversão na Bíblia exige a ideia de restituição daquilo que eu posso restituir. Zaqueu, ele podia dizer, a partir de agora, eu paro de roubar, mas o que eu ganhei até agora, ele podia não falar, mas ele podia agir, o que eu ganhei até agora é meu. Não, a partir de agora, eu vou cobrar só aquilo que eu devo cobrar, ou até deixar de ser um cobrador de impostos, como aconteceu com Mateus, um dos apóstolos de Jesus. Mas Zaqueu, ele vai muito além disso. O texto que nós lemos, depois de ter encontrado com Jesus, ele diz, ele se levantou e disse, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Metade. E se alguma coisa eu tenho defraudado, se alguma coisa eu roubei de alguém, e com certeza ele tinha roubado sim, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha, isso é arrependimento verdadeiro. O João Batista uma vez diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E o Zaqueu não somente deixou de ser ladrão, não somente parou, mas ele restituiu, ele devolveu, ele entregou para quem por acaso ele tivesse roubado 4 vezes mais.
O arrependimento verdadeiro é isso, é não fazer mais, mas também é restituir, é pedir perdão para aquele que foi assim, de alguma maneira prejudicado, é reconstruir o relacionamento com aquele que a gente, assim, muitas vezes pode ter contribuído para não haver mais relacionamento, por exemplo, alguém que assassinou, e às vezes foi preso por isso, e lá na prisão, ou talvez depois, conheceu o Senhor Jesus, se arrependeu, e esse arrependimento não é só deixar de fazer, mas muitas vezes, se matou alguém, por exemplo, é procurar a viúva e dizer: olha, eu matei teu marido, e a partir de hoje eu vou te ajudar a criar essas crianças. Isso é arrependimento verdadeiro, arrependimento que exige restituição. Claro, existem certos arrependimentos que não tem como restituir. Alguém que matou outro, não tem como trazer a vida de volta, mas naquilo em que a pessoa pode restituir, ele fará. Mas voltando a Zaqueu, o que Jesus teria falado com Zaqueu, que fez, o texto inclusive realmente é bem claro, quando assim o texto diz, no versículo 8, entre mentes, ou seja, de repente, quando não se esperava, o Zaqueu se levanta, e o Zaqueu se reconcilia com Deus, e o Zaqueu mostra arrependido, e o Zaqueu tem atitudes de arrependimento. Então, o que será? O que Jesus teria falado a Zaqueu para que ele tomasse aquela atitude tão impressionante? Será que Jesus teria chegado a Zaqueu e falado: Zaqueu, desce daí? Ele desceu: eu vou entrar na tua casa se você parar de roubar. Será que o Senhor falou isso para Zaqueu? Zaqueu sentia-se indigno do amor de Jesus, tanto que nem ele queria ver Jesus, mas ele sabia que ele era um pecador, e ele se sentiu tão indigno que ele nem convidou Jesus para entrar na casa dele. Foi o próprio Jesus quem se convidou para entrar na casa do Zaqueu. Será que Jesus, ao entrar na casa de Zaqueu, olhou para Zaqueu e disse: lembre-se que eu estou entrando na casa de um ladrão? Será que Jesus falou isso para Zaqueu? Será que Zaqueu ouviu de Jesus pregações do tipo: cuidado com os cobradores de impostos, cuidado com os ladrões? Não. Isso criaria uma repulsa natural de Zaqueu em relação a Jesus. Isso não faria jamais Zaqueu ter o desejo de encontrar o Senhor quando ele entrou na cidade de Jericó. Talvez ele soubesse que Jesus tinha um ex-cobrador de impostos entre os seus principais homens, entre os seus apóstolos, e talvez isso tivesse criado no coração de Zaqueu a ideia: nossa, ele aceitou um cobrador de impostos. Talvez Zaqueu soubesse que Jesus tinha entre os seus seguidores pessoas da classe mais baixa, que não era aceito pela maioria dos religiosos. Talvez Zaqueu soubesse que a briga de Jesus, que o discurso de Jesus não era contra prostitutas, não era contra cobradores de impostos, mas era contra religiosos hipócritas, que diziam que assim arrotavam santidade, mas viviam uma vida de pecado. Como ele disse uma vez: ai de vós, cobradores de impostos, que vocês assim exploram as viúvas e depois com isso fazem longas orações para se justificar. Ai de vós, cobradores de impostos, que vocês assim vão para tudo que é mundo, vão pelos oceanos e fazem as pessoas 2 vezes mais dignas do inferno. Talvez isso Zaqueu sabia, e talvez isso fez com que Zaqueu se aproximasse de Jesus. Vamos ler mais alguns textos que mostram que Jesus nunca condenou ladrões, prostitutas ou cobradores de impostos. Ainda em Lucas capítulo 7, versículo 32 a 34. Lucas 7, 32 a 34. Ele disse: essa geração de hoje são semelhantes a meninos que sentados na praça e gritam uns aos outros: nós vos tocamos flautas e não dançastes?
entoamos lamentações e não chorastes. Pois vejo João Batista não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Lucas capítulo 15, versículo 1. Lucas 15, 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E Mateus 21, 32 a 34, Mateus 21, 32 a 34, olha só a fama de Jesus, que possivelmente fez com que Zaqueu o procurasse. 21 de Mateus 32 a 34, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditasse nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes. Pois é. Qual é o nosso tema de hoje? Como lidar com os homossexuais. Como lidar com a homossexualidade. Como lidar com essas pessoas. E eu quero dizer nesta manhã que eu não preciso falar de homossexuais para saber como lidar com homossexuais. Basta eu falar de como lidar com Zaqueu, como lidar com a mulher samaritana e seus 6 maridos, como lidar com Maria Madalena, como lidar com Paulo, que é chamado o principal, ele mesmo se chama o principal dos pecadores, como lidar com Valdir, comigo mesmo, que todos os dias preciso matar um leão por dia para curar, para lidar com as minhas compulsões. E quais são as minhas compulsões? Você tem a sua. Todos nós temos as nossas compulsões, os nossos pecados, e se nós assim formos assim sinceros, nós choramos, bem-aventurados os que choram, disse Jesus em Mateus capítulo 5. E nós choramos as nossas desgraças, as nossas compulsões. Todos os dias eu luto para lidar com a ira. Todos os dias é uma luta para lidar com a ira, especialmente com a ira dentro de casa com a minha esposa e meu filho. Todos os dias eu luto com o meu coração, porque se você me maltrata, eu vou te marcar. Eu vou ter uma dificuldade muito grande de lidar com você, de te perdoar. Você corre o risco de entrar na minha lista de desafetos, porque o meu coração muitas vezes vai ficar magoado se você assim me maltratar, e eu vou ter uma grande dificuldade de te perdoar. Mas essa é a minha compulsão, esse é o meu pecado, entre outros. Eu sei que você tem o seu, eu tenho o meu. Então, da mesma maneira como Jesus lidou com o Zaqueu, com cobradores de impostos, com prostitutas, nós precisamos lidar com os homossexuais. De que maneira? Aceitando-os primeiro como pessoas criados à imagem e semelhança de Deus, dignos do amor de Deus. E depois de aceitá-los, nós mostramos a eles o Evangelho de Jesus. Pense, quando alguém começou a estudar a Bíblia, e você se aproximou da pessoa, como é que você se aproxima de um pecador para ensinar a Bíblia? Você vai para o inferno, viu? É dessa maneira que você lida com o pecador? Pelo contrário, normalmente nós damos tratamento VIP aos visitantes. Claro, deveria continuar dando tratamento VIP depois que converte, porque às vezes parece que muda, não pode, tem que continuar tratando bem. Mas nós damos tratamento VIP aos pecadores que vêm para nós. Nós não chegamos, esse aí fuma, esse aí tá esse aí é adúltero, esse aí fala palavrão. Não, nós não falamos assim. Nós aceitamos a pessoa, nós lidamos com a pessoa, nós tratamos bem a pessoa e apresentamos o Evangelho de Jesus para a pessoa. E a partir daí sim, nós vamos tratar dos seus pecados. Por que com os homossexuais deve ser diferente?
Por que que a igreja de Jesus, ou pelo menos parte da igreja de Jesus, especialmente, nós não fazemos parte desse meio, mas especialmente o mundo evangélico hoje em dia, é conhecido como aquele que é contra os homossexuais? Nós não somos contra os homossexuais. Nós somos a favor de Jesus, que veio buscar todos os pecadores, dos quais se incluem os homossexuais. Mas o homossexual não é mais pecador do que um ladrão, não é mais pecador do que um mentiroso, não é mais pecador do que um desonesto. Nós estamos todos no mesmo barco e precisamos tratar desta maneira todos os pecadores. Eu e dois irmãos lá em Guarulhos fomos encontrar um psiquiatra, psicólogo. Ele é psiquiatra e psicólogo. E ele tem assim uma influência cristã. E nós falamos, como é que você pode lidar, como é que você pode denominar, definir a homossexualidade ou uma pessoa que tem desejo por uma pessoa do mesmo sexo? É uma doença? Você sabe, se você falar para um homossexual que é uma doença, ele te apedreja e até vai te processar. É uma escolha? Não é uma escolha. Sabe por que não é escolha? Porque a gente já sabe de que tem pessoas que, quando descobrem que tem uma tendência homossexual, tem pessoas que até se matam por esse motivo, por não aceitarem essa situação. Sabe qual é o nome da homossexualidade? A Bíblia dá um nome. É pecado. E é dessa maneira que nós devemos tratar. É pecado. Só que nós precisamos tratar esse pecado, como da mesma maneira que nós tratamos todos os pecados. A igreja é um grupo de pessoas. Você sabe que você quer ter problema na igreja? Evangeliza. Se você não quer ter problema na igreja, você não evangeliza. Você mantém um grupinho, tenta um grupinho e acabou. Agora, se você é uma igreja evangelística, você vai encontrar gente que vem divorciada, gente que passou por prisão, gente que às vezes tem vício assim com o tóxico, gente viciada em cigarro, gente viciada em ira como eu, tem tudo que é tipo de gente. E como é que nós vamos tratar essas pessoas? Da mesma maneira que Jesus trata. Jesus, ele disse, eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar os pecadores ao arrependimento. Só que às vezes, pensamos às vezes, que existem pecados que são mais pecados do que outros. 1 Coríntios 6, versículo 9 a 11, olha só o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. E quem são os injustos? Nem os impuros. Impuro aqui é uma gama de coisas. Impuro aqui é o fornicador. É o que tem sexo fora ou antes do casamento, é considerado um impuro. Aquele que trai a sua mulher, ou trai o seu cônjuge, ou seu marido, é um impuro. Então, ele diz, capítulo 6, versículo 9, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, aí sim, inclui homossexuais, nem sodomitas, é um tipo também, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Você sabia que tem gente que é viciado em falar mal do outro? Tem gente que é viciado em fofocar. Você vai para o mesmo lugar que um homossexual se você não se arrepender. Nem maldizente, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Veja a lista enorme que o apóstolo Paulo nos dá. Sabe, mas me causa-me asco, me causa-me nojo, quando eu vejo na bancada evangélica ladrões, pessoas que às vezes estão respondendo processos, pessoas com tornozeleira, usando tornozeleira, porque foram condenados, gritando contra os homossexuais.
e causando uma imagem como se a igreja do Senhor, como os ditos evangélicos, e para muitos nós também somos evangélicos, o nosso maior problema é com eles. Não é. Nós pregamos Jesus, que aceita a todos, e uma vez aceito, aí sim, nós vamos mostrar o remédio que Jesus dá, que é buscar todo pecador para, assim, ao arrependimento. Às vezes queremos expulsar alguém que comete pecado, e geralmente falamos, tem que expulsar fulano, cometeu pecado. E qual é o pecado? Geralmente é pecado de ordem sexual. Mente, maltrata, distrata, difama, é desonesto, e nós não temos esse olho para pessoas assim. Mas vai alguém cometer um pecado sexual, pronto, vai para o inferno. Você percebeu como às vezes nós tratamos dois pesos e duas medidas? Não é dessa maneira que a igreja do Senhor deve assim tratar. Eu não quero, irmão, ser associado com esses pastores midiáticos, que ficam assim, são muitas vezes ladrões, vivem da exploração das pessoas assim, que frequentam os seus grupos, e ficam clamando aí, qual é o grande destaque dele contra, assim, os gays. Como tratar então o homossexual? Da mesma maneira como Jesus tratou Zaqueu, aceitando. Se entrar um homossexual por aquela porta, ele deve ter tratamento VIP. Da mesma maneira que entra pelaquela porta alguém que acabou de matar outro, alguém que comete adultério, alguém que, enfim, tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado, deve ter tratamento VIP, ser aceito como pessoa. Agora, se ela quer fazer parte do corpo de Cristo, aí nós vamos estudar, claro. Aí nós vamos ver o que Jesus está assim determinando, que eu e você passamos, pelo crer, pelo arrepender dos nossos pecados, confessar Jesus como Senhor, e depois sim, batizando-os assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque o Filho do homem, como disse Jesus, veio buscar e salvar o perdido. Jesus era um santo para um pecador. Nós somos pecadores arrependidos, lutando contra os nossos pecados, que estamos buscando. É uma coisa complicada a igreja, porque ao mesmo tempo que nós mostramos como ser salvo, como ser livre dos pecados, nós mesmo pecadores arrependidos, nós ainda temos nossas quedas, e nós precisamos entender isso quando tratamos todas as pessoas. Uma pessoa, por exemplo, que é alcoólatra, ela virá para a igreja e ela vai ter momentos de queda. O que nós vamos fazer? Expulsar a pessoa? Não, nós vamos chorar junto, porque eu tenho as minhas quedas. Porque se você for honesto com você mesmo, você tem as suas quedas. E por isso devemos receber todos os pecadores que, claro, desejam lutar contra os seus pecados. Isso é óbvio, deseja ser assim arrependido. Nós devemos ter uma atitude, quando lidamos com qualquer pecador, a mesma atitude que o cobrador de impostos teve na parábola de Jesus. Lembra? Cobrador de impostos e o fariseu. E eu vejo no mundo religioso, e às vezes também na igreja, muito fariseu, arrota a santidade, critica os outros, aponta o pecado. Era como aquele fariseu: ó Senhor, te dou graças, porque eu não sou roubador, não sou ladrão, não sou isso, não sou aquilo como aqueles outros homens, nem como esse fariseu que está aqui do meu lado. Por quê? Jejuo 2 vezes por semana e te dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Alguns de nós podem dizer: por quê? Porque todo domingo eu vou lá na igreja. Por quê? Porque todo domingo eu oferto. Por quê? Porque eu participo da ceia do Senhor, mas durante a semana muitas vezes vive como um pagão. Mas o cobrador de impostos, o que ele falou lá em Lucas 18:13? Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. É essa a atitude que nós devemos chamar todos os pecadores, inclusive os homossexuais. Se tem esse problema, se tem essa compulsão, eu também tenho as minhas. Vamos junto, vamos juntar. Você me ajuda, eu te ajudo. Vamos lutar juntos contra o pecado.
E sabe quais são os pecados? Que às vezes na igreja às vezes Deus é tão bom, que ele de vez em quando causa escândalo dentro da igreja. Aquele irmão pregador, falava tanto contra o pecado, daqui a pouco a mulher dele pega o celular dele, está cheio de pornografia, desmascarou o hipócrita. Aquele outro lá que falava tão bem, daqui a pouco ele é pego o quê? Traindo a mulher. Aquele outro que parecia que era santo, daqui a pouco está preso, porque foi pego desviando assim recursos do seu trabalho. Olha só os pecados que na igreja de vez em quando aparecem: vício em pornografia, vício em sexo, vício em ser maledicente, vício em fofocar, vício com a língua, vício com os ressentimentos, vício com a ira, eu estou nesse meio, vício com a preguiça, vício com a avareza, servos de mamon. São compulsões que todos nós temos. Sabe, talvez um homossexual, se ele se arrepender, depois de ser aceito, talvez ele tenha que viver uma vida celibatária. Uma pessoa, às vezes, que só tem um homem, que só tem desejo para outro homem, e uma mulher que tem desejo para uma outra mulher, talvez ele nunca consiga ter um casamento bíblico, e talvez ele tenha que viver como celibatário. É a luta dele, mas a luta dele, meus irmãos, não é diferente da minha luta contra a ira, não é diferente da sua luta contra a pornografia, não é diferente da sua luta contra as drogas, contra o alcoolismo, contra o vício da língua. Nós lutamos juntos, e é isso que a igreja tem que pregar para todos os pecadores. Venha para Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o médico dos médicos. Como alguém falou hoje, a igreja é um hospital de pecadores, e todos nós somos doentes em processo de cura com o médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo. Ao contrário de uma frase infeliz que esses dias eu vi: Jesus compraria uma pistola hoje? Frase infeliz. Com certeza, hoje Jesus entraria na casa de um homossexual, e as pessoas de hoje diriam, inclusive muito evangélico, e até alguns irmãos: esse homem está entrando na casa de um gay. Só mudou o nome. Naquela época eram os cobradores de impostos, as prostitutas. Hoje em dia são os grupos assim, muitas vezes marginalizados. Agora, eu quero também tratar de uma questão, meu tempo está no fim. Por outro lado, irmãos, eu não posso deixar de reconhecer que existe uma guerra espiritual para que nós não demos o nome que a homossexualidade tem: pecado. Você sabe por que isso? Porque todos os grupos que foram perseguidos, eles agem com violência. Eu sou negro, e nós sabemos que no nosso país houve a escravidão, e isso criou uma perseguição muito grande assim contra os negros, e hoje, mais de 100 anos depois da abolição, continua, e às vezes é tanta marginalização que o negro age com mais violência do que deveria agir. As mulheres, por que existe o movimento feminista? O que é o movimento feminista? É um pecado contra um outro pecado, que foi o quê? O machismo e a exploração feminina de todos os tempos, e as mulheres acabam muitas vezes exagerando e criam um outro pecado, que é assim o feminismo. É a mesma coisa com o grupo dos homossexuais. Você sabia que tem lugares no interior do país que pai manda embora o filho se descobrir que ele é homossexual? Tem pessoas que até matam homossexuais, que perseguem gays. O porquê que essa turma tem essa violência toda contra, especialmente o mundo assim religioso? É uma violência que é em razão de uma outra violência. E você sabe o que Jesus disse para nós quando a gente lida com a violência? Se baterem no teu rosto de um lado, você não compra uma arma e mata o seu ofensor, não. Você oferece a outra face. É isso que nós devemos fazer: tratar todos os pecadores com amor. A igreja não precisa
sair por aí falando contra os homossexuais, colocando nas suas pregações exatamente esse pecado. Por quê? Porque esse não é o único e maior pecado. A gente não vê a igreja falando contra políticos ladrões. A gente não vê a igreja falando contra desvios que existem. A gente não vê muitas vezes grupos assim religiosos falando contra isso. E por que que nós temos que nos especializar em falar contra gays? Agora, no meio de nós, a gente precisa orientar os nossos filhos, orientar de maneira bíblica. Eu falo para o meu filho: você não deve discriminar ninguém, porque é branco ou porque é preto, porque é alto ou porque é baixo, porque é magro ou porque é gordo, porque é rico ou porque é pobre, porque é gay ou porque não é. Você tem que tratar com respeito todas as pessoas. Agora, o que é a homossexualidade? É um pecado. E isso você jamais deve deixar de entender que é pecado, porque é isso que a Bíblia diz e ponto final. Mas não entenda como o maior pecado. É um dos exemplos daquilo que a Bíblia chama assim de pecado. Vamos ler mais um texto, antes da minha conclusão, que meu tempo já passou. Romanos capítulo 1, versículo 18. Devemos mostrar isso. Na verdade, muitas vezes os pais estão com medo daquilo que os seus filhos vão, assim, lá na escola vão falar, não sei aonde vão falar, mas a pergunta que eu faço muitas vezes para você que é pai e que é mãe: você está orientando o seu filho sobre esse assunto? Você está tendo tempo com o seu filho para falar o que é certo, o que é errado, para orientar, para explicar? Você sabe, meu filho tinha acho que uns 6 anos, não, acho que uns 7, 8 anos, quando eu expliquei para ele o que era sexo. Eu expliquei para ele. Meus pais não fizeram isso comigo, eles tinham vergonha. Eu aprendi na escola, aprendi com os amigos, de maneira muitas vezes errada. Meu filho ouviu de mim o que é vida sexual. E ele ouviu de mim também esses assuntos, entre outros, essa questão tão importante. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, a quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, aquele que é bendito eternamente. Amém? Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Não tenha medo do que o seu filho, assim, ouve na escola. Você é a autoridade sobre o seu filho. Não abra mão dessa autoridade, de ensinar, de falar, de dizer a verdade. É como diz Deuteronômio capítulo 6, andando, levantando, em tudo que é lugar. De vez em quando a Silvia faz mais isso mais do que eu. Às vezes aparece algo na televisão lá, ela fala: está vendo, Josué? Olha, cuidado com isso. Esse é o nosso papel, ensinar os nossos filhos a verdade de Deus. Um homossexual deve ter todos os direitos de um cidadão, não ser discriminado por isso,
mas sua opção o fará chegar diante do trono de Deus sem o advogado Jesus. Mas não é somente ele. Como todos os demais pecadores não arrependidos, como aconteceu com Zaqueu, Maria Madalena, comigo e acontece com todos nós. Como tratar um homossexual? Da mesma maneira que Jesus tratou Zaqueu. A diferença é que Jesus era um santo tratando assim de um pecador. Nós é um pecador arrependido, em pé de igualdade, chamando o outro pecador ao arrependimento. Não é o sujo falando do mal lavado, isso é hipocrisia, mas é o lavado pelo sangue de Jesus, oferecendo esse mesmo lavar, assim, o lavar regenerador do sangue de Cristo. Meus irmãos, eu sei que talvez você esperava algo talvez um pouquinho diferente, mas pense, vamos tratar da mesma maneira que Jesus tratou todos os pecadores. Como tratar um homossexual? A minha mensagem de hoje é como Jesus tratou com Zaqueu. Deus abençoe a sua igreja.